aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 10. É um texto bem conhecido, mas eu quero, com a igreja do Senhor, compartilhar. Aleluia, Deus. Algo aqui da palavra de Deus. Amém? Jesus, Ele é maravilhoso. Efésios 6, versículo de número 10, nos diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. E graças a Deus. A armadura de Deus. Eu queria dizer que os nossos meios, como o pastor Flávio disse, os nossos pensamentos, os meios que nós aplicamos e achamos que é o correto no reino espiritual, ele é invertido. Ele precisa ter as diretrizes e as bases e as raízes nas escrituras sagradas. Caso contrário, nós aplicaremos uma força que não vai surtir nenhum efeito. Paulo vai escrever uma das suas cartas dizendo que o atleta de Cristo, ele corre por uma coroa incorruptível e que não é desta vida. Nós vemos isto com a vida de Davi, que quando Davi, espiritualmente, ele já tinha a capacitação e a preparação espiritualmente falando para ser líder e rei em Israel, mas na ótica humana ele não tinha essa capacidade. Ele era apenas um filho bastardo, e Deus mostra ao contrário. Então o que eu quero dizer com isso é que Davi não tinha a armadura de Saul e nem a armadura dos seus irmãos, não tinha o nome de Saul e também não tinha a estratégia de batalha como tinham seus irmãos, que eram os 7 irmãos de Samuel, de Davi e filho de Jessé. Porque a física, a ótica, os preceitos humanos são diferentes das coisas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Vamos falar da armadura de Deus. E quem escreve isto é alguém que está em uma situação, em uma posição que na ótica humana não é muito agradável, mas ele estava nos braços e na presença de Deus. Quem escreve isso, nós sabemos que é Paulo. Ele vai estar onde? Ele vai estar em Roma, preso, vai escrever Efésios, Colossenses, Filipenses e outras cartas mais, mas ele está preso fisicamente, aleluia,
mas está livre porque ele está preso, mas a sua voz, as suas mãos não estão presas para escrever para uma igreja que recebeu a palavra, que recebeu o Evangelho. Aleluia, Jesus. Então Paulo está em Roma. Nós precisamos entender isso aqui. Escrevendo para uma igreja que recebeu a palavra de Cristo na sua segunda viagem missionária. E a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, era uma cidade portuária, aonde muitos navios e embarcações chegavam até ali. Paulo chega ali, prega o Evangelho e sai. Poucos anos depois ele vai escrever para esta igreja esta carta. Ele vai dizer para esta igreja, e é algo bem peculiar nos dias de hoje. Ele vai escrever para esta igreja no capítulo de número 1, no versículo 3 e 4, no 4 especificamente, dizendo que a igreja ela foi eleita em Cristo. Quando se fala de escolha, de eleição de Deus, está falando do projeto, do plano de Deus, da onipotência e da onisciência de Deus para o futuro. Paulo está dizendo que Deus escolheu aquele povo, Deus elegeu aqueles cristãos antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo deles pensarem em existir, antes mesmo de haver um cosmos no céu, antes mesmo de haver uma galáxia, Deus já havia escolhido aqueles para serem seus, para serem eleitos em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, Pai. E não é diferente, porque estamos aqui nesta noite como aqueles que foram eleitos. Sem um competidor, sem alguém para competir, porque não há disputa com Deus. Ele é vencedor, mesmo sem batalhar. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso que eles são eleitos em Deus por Cristo Jesus. No capítulo 2, ele vai dizer que Deus em Cristo vivificou-os, aqueles que estavam mortos. Nós, como foi dito aqui, estávamos mortos, estávamos distanciados de Deus, porque nós pecamos, e Cristo Jesus nos vivificou em Deus por meio de Cristo. Aleluia. Se nós vamos falar da anatomia humana, para algo, alguma parte do corpo físico ele ser vivificado, ele precisa ser operado, ele precisa passar por algum tipo de enxerto ou algo do tipo para aquela parte física ser vivificada. Em Cristo Jesus nós também somos assim espiritualmente falando. Aleluia, vivificados no corpo de Cristo, somos enxertados no corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Paulo continua agora a escrever no capítulo de número 3 sobre o seu ministério e sobre a sua chamada, não para os judeus, mas para os gentios, para aqueles que Deus escolheu, porque com Deus não tem distinção de cor, de raça, de finança, de intelecto, porque Deus amou. Aleluia. E o amor ele cobre todas essas coisas. O amor ele é incondicional. Ele não impõe algo assegurado, porque já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Paulo escreve para esta igreja. O propósito de Paulo é orar para que essa igreja cresça, para que essa igreja evolua, para que essa igreja prospere espiritualmente. Quando ele começa a escrever no capítulo 3, no versículo 14, ele vai dizer, versículo 13: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual era a causa que Paulo se ajoelhava, estando ele em um palácio? Não. Estando ele em um hotel? Não. Estando ele em uma praia? Não. Estando ele em prisão em Roma. Ele se ajoelhava, se alegrava, se regozijava, porque o Evangelho chegou àqueles corações
e aquelas pessoas puderam compreender que em Cristo eles poderiam estar livres, eles poderiam ser libertos, poderiam ser transformados pelo poder de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A causa de Paulo era o Evangelho. A causa que Paulo orava e pedia era o Evangelho proclamado aos corações. Por fim, ele vai dar alguns conselhos, mas antes dele concluir a sua carta para esta igreja, antes de Paulo terminar de escrever esta carta para esta igreja, ele vai dizer para a igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Se nós formos examinar, ele vai dizer que a igreja precisa se fortalecer e não ser fortalecida, ou seja, é algo imperativo. Assim como Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, Paulo está dizendo para esta igreja: fortalecei-vos, ou seja, tomai uma posição de ir até aquilo que já foi exposto a vós, até aquilo que já foi entregue a vós como dádiva do céu, como a graça de Deus para vós. Agora vós precisais se fortalecer no Senhor, aleluia, na força glória do seu poder, e vos revestir de toda a armadura de Deus. Revestimento é algo imperativo. Eu adotei algumas coisas aqui, algumas ordens imperativas que falam da armadura de Deus, e elas são novas. Quais são essas normas? Fortalecei-vos no Senhor, revestir-vos, possais estar firmes, temos que lutar, tomai, no versículo 13, na parte A, possais resistir, ficar firmes, tomando o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. São 10 que nós podemos ver aí, mas dentre esses 10, apenas 2 são para você, igreja, atacar o adversário. aleluia, Porque o princípio da igreja e o alicerce da igreja é o amor. E o amor, e quem ama, ele mais suporta do que ataca. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 13 que o amor tudo ele suporta, aleluia, tudo sofre, tudo crê. Então nós aprendemos aqui com essas ordens imperativas de Deus por intermédio de Paulo à igreja, que são ele 9 imperativos que ele está dizendo: fortalecei-vos, revestivos, resistir, estar firme, portai-vos, buscar. aleluia, São 9 imperativos que é dado à igreja para você poder estar com ele. Revestimento. Alguém que é revestido não é alguém que não tem nada, é alguém que já tem, porque o revestimento é algo, uma segunda vez vindo sobre alguém. Revestimento é algo que já esteve. Vou dar um exemplo: você faz um piso aqui sobre este local, e após o piso havia um revestimento, então já foi dado. Revestir é você se fortalecer daquilo que Cristo já te deu. É você buscar mais constantemente aquilo que Cristo já ofereceu a você como igreja. Revestidos. aleluia, Pai. Eu quero focar aqui no versículo 13, que nos diz assim: resistir. A palavra resistir significa combater, bater de frente, estar olho no olho, defendendo uma posição. A igreja de Jesus, ela precisa, assim como Paulo nos deixou o exemplo, de combater, de lutar, de batalhar. Quando Paulo escreve para o jovem pastor da Ásia, por nome de Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. aleluia, É preciso nós estarmos nos revestindo da armadura de Deus. E qual é esse revestimento? Aqui está descrito o revestimento de Deus para a sua igreja:
a couraça da justiça, a verdade, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, aleluia, com o qual nós podemos apagar, nós podemos, escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Aleluia. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia, Jesus. Observe que a circunstância de Paulo não era muito agradável, porém ele não atentava para isso, ele olhava para o seu Senhor. Ele vai dizer que a fé, ela é e ela pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o escudo que te protege contra o ataque do adversário, mas porém nós também precisamos estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a espada que Pedro tinha no Getsemane, por quê? Porque se nós usarmos uma espada diferente, nós vamos atacar de uma maneira errada e nós vamos ferir e não iremos acertar o alvo, que é o adversário. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir os intentos e os pensamentos do coração. Então Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, assim como disse para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Está dizendo para a igreja que a igreja precisa manejar bem a palavra, a espada do Espírito. Aleluia. Ele escreve em 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Porque existem muitas verdades. Existe a verdade do meu vizinho, existe a minha verdade, existe a verdade da minha esposa, existe a verdade do meu filho. E todas essas verdades, na maioria das vezes, não são verdades. E contra essas verdades existe a verdade. Então Paulo está dizendo que a maior verdade sobre qualquer autoridade, qualquer pensamento, qualquer intelecto é a palavra de Deus, o Senhor, soberana, é a espada do Espírito. E a outra arma é a oração. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós estamos em intercessão a Deus, seja de joelhos dobrados fisicamente ou com a mente ligada em Deus, nós estamos batalhando, nós estamos nos revestindo, nós estamos nos preparando na armadura de Deus, o Senhor, e estamos batalhando. Aleluia. Quem não se lembra da frase da rainha que partiu, que ela disse que preferia enfrentar todo o exército britânico do que um crente de joelhos. Aleluia. Quando nós entendemos isso sobre oração, sobre revestimento e sobre a armadura de Deus, nós vamos enfrentar. Deus irá em nossa frente e irá fazer as pessoas lá fora compreender. Paulo escrevia isso, e quem dominava na época era o Império Romano. Perseguia os cristãos, levava-os às arenas, levava-os a vários locais. E Paulo está dizendo: olha, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, nós estamos enfrentando uma perseguição ferrenha, nós estamos enfrentando principados e potestades, mas nós não podemos lutar com eles com armas físicas. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos revestir da presença de Deus, porque Deus, Ele vai na nossa frente e vai pelejar por nós. A igreja primitiva, eu me espelho muito na igreja primitiva. A igreja primitiva, no primeiro século, quando ela orava, os alicerces tremiam. Aleluia. Quando ela orava, Deus libertava das prisões. Quando esta igreja orava, Jesus fazia os milagres. E Jesus cessou os milagres? Não. Jesus, Ele quer que nós nos revistamos, que nós nos tomemos a posição
Oro hoje em 5 minutos. Eu preciso colocar no propósito de amanhã orar 10. Oro hoje, meia hora. Eu preciso me revestir e buscar um propósito para amanhã orar 40 minutos. Aleluia. Porque eu preciso me revestir constantemente. Ter mais sede, ter mais vontade de Deus. Um dos pregadores dos séculos passados, ele disseram assim: ore até aprender a orar. Não é isso? Precisamos, irmãos, a cada dia mais, e isso não pode, nós não podemos deixar apagar isso de nós não podemos deixar morrer em nós a sede, o desejo de estar cada vez mais com sede de Deus. Esta igreja de Éfeso é uma igreja muito querida, assim como as outras, mas essa eu entendo que era um pouquinho mais, porque ela foi escolhida para manifestar a glória de Deus. Ela foi escolhida para manifestar a graça e o poder de Deus para as outras nações, para os outros locais, para os outros lugares. E esta igreja vai receber mais 2 cartas de Paulo a Timóteo. Quando o jovem Timóteo ele está naquela igreja, Paulo escreve mais 2 cartas. E depois o Senhor Jesus vai escrever para esta igreja em Apocalipse capítulo 2, mostrando a esta igreja as suas qualidades. Aleluia, Jesus. Mas essa igreja, que sou eu e você, pega isso aqui, pega isso aqui. Esta igreja, que sou eu e é você, precisamos ter mais sede de Deus. Aleluia. Precisamos ter mais sede de Deus. Se nós sentimos a graça, a presença maravilhosa nos louvores, na adoração, quando nós nos derramamos diante de Deus, imagine quando você que já passou por essa experiência, dobra os teus joelhos em lágrimas, o Espírito Santo vem, te abraça, Ele quer revelar coisas maiores e mais grandiosas para nós, mas nós precisamos ter mais sede de Deus. Aleluia. E Jesus vai fazer uma única repreensão à igreja